Olá, queridos. Olá, queridas. Bem-vindos ao E aí, Deus. Hoje vamos continuar a responder a pergunta: e aí, Deus, é errado querer ficar rico? Na primeira parte, começamos a falar um pouco sobre o propósito de Deus em nos dar riquezas. Se você ainda não assistiu o vídeo, ele está aí no canal. Depois de ver este, volte lá e assista o primeiro. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine agora. E aí, antes de continuar, aperte o sininho, deixe o seu like, nos ajude a crescer este canal, que tem o propósito de responder perguntas e abençoar pessoas. Você já deve ter reparado que eu estou aqui fazendo esta gravação aqui no Walmart. E eu tenho um propósito com isso. O Walmart é a maior loja de departamentos do mundo. Venha comigo, lá dentro da loja, eu vou te mostrar algo e depois continuamos falando sobre e aí, Deus? É pecado, é errado querer ficar rico, guardar dinheiro e prosperar? Venha comigo. Estamos aqui dentro do Walmart agora, na seção de livros. E olha aqui, uma Bíblia. O Walmart vende Bíblias nas suas seções de livros, em praticamente todas as suas lojas. Essa Bíblia custa $20, tem uma ali de $15. E aqui eu vi uma plaquinha, Novo Testamento, por $1,98. Que interessante, né? O Walmart foi criado por um homem chamado Sam Walton. Ele abriu sua primeira loja em 2 de julho de 1962, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. O Walmart é hoje a maior rede de varejo do mundo. Eles têm mais de 10 mil lojas em quase 20 países. Mas olha que legal! Um dos lugares onde encontramos Bíblias mais baratas é no Walmart. Em 2024, somente, no ano passado, o Walmart vendeu 14 milhões de Bíblias e mais centenas de livros de teologia, devocionais. Sam Walton foi um cristão dedicado, ativo, participante em sua igreja local. Ele era presbiteriano, ou abençoador financeiro para o avanço das causas do reino de Deus. Ele fundou o Walmart, muito interessante isso, baseado nos seguintes princípios cristãos: procurar ser sempre justo, ser bondoso para com todos, ser sempre íntegro na vida pessoal e nos negócios. Ele também aplicou na sua estruturação do Walmart o princípio de liderança que serve, inspirado pela ideia cristã de que Cristo foi um dos líderes servos e ensinou liderança de serviço. Ele também sempre colocou as pessoas em primeiro lugar. Tratava os empregados como parceiros. Sabia que ele foi o pioneiro no conceito de dividir lucro com os empregados? Ele dava participação na companhia aos seus parceiros. E fez muitas coisas. O Walmart era considerado uma grande família. E tudo isso baseado na sua fé, nos seus princípios cristãos, aplicando a Bíblia. Aqui está mais um exemplo de como o dinheiro e prosperidade abençoam uma família, mas também podem ser usados para promover valores do reino e tocar milhões, milhares e milhões de pessoas com o Evangelho. Sam Walton, o fundador do Walmart, morreu em 1992 com 74 anos, mas sua empresa continua com os mesmos valores hoje, e a fundação que ele criou continua abençoando milhares de pessoas. A família ainda lidera o Walmart e continua aplicando os mesmos princípios. Vamos agora para um outro lugar e vou ensinar um pouco sobre o que Jesus e os apóstolos nos ensinam sobre dinheiro, sobre finanças, sobre prosperidade. Vamos então olhar para o ensino de Jesus e dos apóstolos sobre isto, sobre a questão das finanças, da riqueza, do dinheiro. Quero começar olhando para duas passagens importantes. A primeira é 2 Coríntios 8:9, que diz: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa,
para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Este verso tem profundas implicações. Primeiro, quero estabelecer que Paulo está falando aqui de riquezas materiais. Sabemos disto porque o contexto de todo o capítulo é dinheiro. Paulo está reforçando um pedido de oferta. Ele estava levantando dinheiro para enviar para as igrejas da Judéia, isto é, Jerusalém e arredores, pois havia uma crise acontecendo naquela região. E nesse contexto ele falou: conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Bom, é sobre generosidade financeira que Paulo está falando aqui. E no verso ele diz assim: Jesus sendo rico. Isso só pode ser aplicado ao período pré-encarnação, Jesus sendo rico. É o que a teologia chama de o esvaziamento de Jesus. Ele deixou a sua glória para assumir a forma humana. Em todas as descrições do céu, onde Deus habita, a Bíblia mostra abundância e riqueza. Por isso falar Jesus era rico antes de encarnação é ok. E ele então tornou-se pobre por nossa causa. Todas as vezes também que a Bíblia fala que o Deus encarnado, Jesus Cristo, fez algo por nossa causa, está se referindo ao que chamamos de teologia da substituição. Por exemplo, ele morreu para nos dar vida. Ele foi amaldiçoado com a morte de cruz para que fôssemos abençoados. Ele sofreu dores em sua carne para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Isaías 43. Ele ressuscitou para que tivéssemos vida eterna. Então, ao dizer que Jesus se fez pobre por nossa causa, Deus está nos mostrando que a pobreza de Jesus foi substitutiva. A próxima frase vai deixar isso bem claro. Para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Queridos e queridas, isto é revolucionário. Fique um pouquinho comigo aqui. A Bíblia chama a pobreza de maldição. Isso é, passou a fazer parte da experiência humana depois da queda. Ao viver uma vida simples e pobre, inclusive morrendo como pobre, até sua sepultura foi emprestada, Jesus, o Criador do universo, Criador de todas as coisas, quebrou a maldição da pobreza que pairava sobre a raça humana. Isso nos leva para uma outra reflexão teológica prática. Se isto é verdade, até Jesus, a pobreza tinha domínio sobre o ser humano, pois era mais uma das consequências da queda. Depois de Jesus, ela já não tem mais domínio, não tem mais legalidade. No reino de Jesus, abundância e riqueza é a normalidade, e não escassez e pobreza. Ok? De novo, se isso é verdade, então, Elcio, é claro que deve estar uma pergunta aí na sua mente. Então, por que existe tanta pobreza na Terra? Existem tantos pobres, tanta pobreza. Por que tanta miséria? Tanta gente que morre de fome? Tantos pobres? A resposta a esta pergunta legítima seria a mesma que damos para explicar do porquê existe tanta injustiça na Terra. Se Jesus pagou o preço e estabeleceu a justiça de Deus na cruz, por que existem doenças? Se Jesus na cruz levou sobre si as nossas enfermidades. E por que ainda existe a morte se Jesus venceu a morte na cruz? A resposta a todas essas perguntas é uma só. Jesus já venceu todas estas coisas, mas ainda vivemos em um mundo caído. O seu reino está aqui, mas também ainda existe um outro reino paralelo. Desculpe, o seu reino está aqui, mas ainda existe um outro reino paralelo, o reino das trevas. Mas a boa notícia é que, como servos de Cristo, apesar das lutas e batalhas que passamos neste mundo caído, temos acesso a estas bênçãos, já no tempo presente.
Quando a enfermidade nos ataca, o que fazemos? Oramos e cremos e experimentamos a cura. Quando o diabo nos ataca, oramos e repreendemos e experimentamos a vitória. Também na área financeira, funciona do mesmo jeito. Recursos financeiros em abundância é o que Deus deseja para você como filho e filha dele. Deus fez um mundo rico. Sabia disso? Deus fez um mundo rico. Vamos olhar um pouco para isso por um outro ângulo. Deus fez um mundo rico ou pobre? Faço a pergunta a você. Planeta Terra é um planeta que tem riqueza ou é um planeta miserável e pobre? Ok, vamos olhar para algumas coisas. Vou refletir aqui com você sobre os metais preciosos e pedras preciosas que existem na Terra. Olha aqui, dado interessante. O Conselho Mundial do Ouro, existe um Conselho Mundial do Ouro, estima que em toda a história humana foram minerados, isso é, extraídos da Terra, 216 mil toneladas de ouro, em toda a história. Hoje, ainda existe na Terra para ser minerado 200 mil toneladas, quase a metade. Olha que interessante. O ouro, que é um dos metais mais raros que existe, só para você comparar, por exemplo, o ferro existe 200 bilhões de toneladas para serem minerados. O bronze, 900 milhões, prata, 600 milhões. Para sua surpresa e minha, ainda existe 1,7 bilhões de quilates de diamantes na reserva global que ainda não foram retirados da Terra. A Terra é rica ou não? A Terra é muito rica, Deus fez uma Terra rica. Vamos lá para a segunda passagem que eu quero refletir com vocês e depois a gente fechar tudo isso. Lucas 16, 13. Lembrar que estamos falando aqui, responder a pergunta, e aí Deus? É errado querer ficar rico? Ainda estamos nessa pergunta, é o segundo vídeo dessa pergunta. Se você está gostando, então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e vamos continuar. Na minha opinião, esta declaração de Jesus é uma das menos entendidas nesta área. Porque Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13 e Mateus 6, 24. Pelo menos essa é a tradução que está em muitas Bíblias. Outras têm riqueza. A palavra traduzida como dinheiro aqui na língua original é a palavra mamon. Esta palavra não era normalmente usada para se referir ao dinheiro nos evangelhos ou no tempo de Jesus. Dinheiro, na língua grega, é uma outra palavra no Novo Testamento. A palavra argirion. Por exemplo, a palavra argirion é usada no texto quando o sumo sacerdote deu dinheiro para Judas. Argirion, Marcos 14, 11. Argirion também se refere a prata, no contexto de moedas de prata, que era o nome do que eles chamavam de dinheiro na época. Então, o uso mais comum e frequente da palavra para dinheiro é argirion. Mamon não está falando de dinheiro, mas é um termo mais genérico para riquezas. E Jesus especifica nessa mesma passagem. Ele usa 2 vezes mais a palavra mamon nesta passagem. E nas 2 vezes anteriores a não poder servir a Deus e a mamon, ele havia qualificado a palavra, usando também um adjetivo para mamon. Sem ficar muito complicado aqui, deixa eu explicar. Eu vos digo ainda, fazei amigos por meio das riquezas da injustiça. No original, mamon tes adiquias, Lucas 16, 9. E novamente, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, mamon tes adiquias, o adjetivo aí é adiquias, injustiça, quem vos confiará a verdadeira? Lucas 16, 11. Talvez uma tradução mais acurada desses 2 versos deveria ser riquezas que vêm por meios injustos, ou até riquezas adquiridas ilicitamente, por corrupção ou por engano. Ok, então ao concluir essa passagem, Jesus fala, não podeis servir a Deus e a mamon. Lucas 16, 13. É lógico, gramaticalmente e teologicamente, correto deduzirmos que mamon aqui é o mesmo que o mamon tes adicas, riquezas que vêm da injustiça.
Embora a palavra injustiça não apareça nesta frase final, só mamão. Mas vocês estão comigo? Outra parte importante desta passagem é que a palavra usada por Jesus para servir, não podeis servir, é a palavra doulos, que é a palavra usada para escravos. Não podeis ser escravos de Deus e de mamon, ok? E a palavra usada para mestre é a palavra Kyrios, ou Senhor, que era normalmente usada no Novo Testamento para se referir ao senhorio de Jesus Cristo. A esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro pregou lá em Atos. Ou João 20, 28, meu Senhor e meu Deus, meu Kyrios e meu Theos. Então Jesus está nos dizendo o quê? Que não podemos ter dois Kyrios, não podemos ter dois senhores, não podemos ser escravos, servos de dois senhores, ou dois deuses. Ok, isso é fácil e claro de entender, não podemos ter dois senhores em muitas circunstâncias da vida. Vamos ver essa outra passagem. Jesus falou, olha só, se alguém vier a mim e amar pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. O que Jesus nos falou? Jesus não falou que não devemos amar nossos pais. Isso contrariaria, desculpe, um dos 10 mandamentos. Ele não falou que não devemos amar nossos cônjuges, esposo ou esposa, nossos filhos. Ele falou que não podemos amar nem as nossas próprias vidas mais do que amamos Deus. Não podemos ter dois Kyrios, dois senhores, porque ou amaremos um ou rejeitaremos o outro. Nem família, nem amigos, nem nós mesmos e nem riquezas ou dinheiro podem ocupar esse lugar. Podemos amar todas essas outras coisas, mas não podemos amar mais do que. Jesus não estava então ensinando que não devemos buscar prosperar, ou até que não devemos ter dinheiro. Ele estava ensinando que somente Ele pode ser o Senhor da nossa vida. Assim, o dinheiro e todas as outras coisas serão governadas por Ele em nossas vidas. Nós mesmos, nossas relações e nosso dinheiro. Ok, interessante isso, né? Vamos ter ainda mais alguns vídeos nesse tema. No próximo eu quero falar com vocês sobre a fala de Jesus, sobre a questão difícil de que dificilmente um rico será salvo. Vamos falar um pouco sobre o amor, o amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males, como Paulo falou. Então tem algumas coisas para ver, eu quero fazer mais alguns vídeos ainda nesse tema. Mas fique comigo, eu quero também convidar você para seguir a gente lá, o E aí Deus, no Instagram, no Facebook. Estamos começando a construir essas plataformas e eu quero continuar respondendo perguntas aqui para vocês, eu quero continuar caminhando com vocês, vai ser muito, muito legal. Nosso canal já está crescendo, fale para outras pessoas, eu estou dedicando tempo, pesquisa, eu estou dedicando bastante energia nesse canal, porque eu não quero chegar aqui e só falar por falar e ocupar seu tempo, que é tão precioso. Eu quero que você venha para esse canal e fale, uau, aprendi uma coisa hoje, que legal, isso eu não sabia, uau, que legal esse princípio bíblico, eu quero te ajudar na sua caminhada. E vamos responder muitas outras perguntas. Estou focando aqui na questão de você aplicar o seu tempo, sua energia para estudar, para crescer, para fazer uma faculdade, ou talvez como um profissional, ter uma visão de crescer sua empresa, crescer seu negócio, abrir uma empresa, por que não? Você reparou que eu fiz uma parte desse vídeo aqui com essa cruz linda ao fundo. Essa cruz está aqui em uma igreja linda e maravilhosa que ocupa um quarteirão inteiro, que tem uma escola de 2º grau de referência, que faz muitas missões. É uma igreja assim de talvez uns 3.000 membros, mas é uma igreja muito bíblica e uma igreja muito abençoadora, que faz missões, que é também uma outra referência a dizermos, quando temos recursos, quando temos finanças, podemos investir no reino.
não só por causa do templo, mas para que essa comunidade possa alcançar outras nações, outros povos e ser impactante, como essa igreja é e muitas outras. Então, por isso eu vim para cá para fazer a segunda parte deste vídeo. Quero encontrar você no próximo vídeo. Nós vamos continuar falando desse tema. Quero falar um pouco sobre a importância de você dedicar o seu tempo a crescer as visões que Deus tenha te dado. E se você é chamado para o mercado de trabalho, dedique-se, cresça, guarde, sonhe, invista, se torne um investidor, por que não? O Walmart começou pequenininho, tantos outros começaram pequenininhos, há tantos e tantos exemplos. Por que você não pode também começar com uma visão e crescer e plantar e se tornar uma grande bênção para a tua geração? Ok? Fique na paz. Estamos aqui no IAI Deus. Eu sou o irmão Elcio Lodos e quero continuar aqui com muito carinho com você nos próximos vídeos e seguindo nesse tema e muitos outros temas que vamos ver juntos. Um beijo no coração, muito amor e carinho. Até a próxima.